E aí pessoal, hoje no primeiro Formiga na Tela do ano nós temos a proposta inusitada de cada membro aqui da nossa equipe falar de uma grande estreia de um cineasta que no seu primeiro trabalho, na sua primeira atuação por trás das câmeras já chamou muita atenção, já mostrou que seria grande, que seria reverenciado depois e tal. Então, cada um de nós escolheu um cara para comentar aqui e dá uma olhada nos nossos depoimentos aí e no time que nós separamos para isso. O meu escolhido foi o Takeshi Kitano, que também atende pelo nome artístico de Beat Takeshi, que tem uma história muito interessante por trás aí da sua estreia como diretor em 1989 no filme Policial Violento. E para quem não sabe, o Takeshi Kitano, ou o Beat Takeshi, começou a sua carreira na comédia e ele já era um comediante bastante conhecido na TV japonesa ali nos anos 80 e já fazia sua transição aí para papéis diferentes no cinema. Em 1989, ele seria dirigido pelo... Ou melhor, ele teria sido dirigido pelo Kinji Fukasaku no filme Policial Violento, mas acontece aí algo que dá um desvio na carreira dele e as coisas acontecem bem diferente do programado. O Fukasaku ele acabou ficando doente e acabou até ameaçando a participação do Takeshi Kitano no projeto por conta do aperto na agenda, até substituir um cineasta por outro, ia ficar muito complicado para ele cumprir esses prazos. Então, acabou que apareceu a oportunidade dele mesmo dirigir o filme Policial Violento. E o que aconteceu pelos depoimentos dos envolvidos é que o Takeshi Kitano ele já chegou modificando muitas coisas naquele roteiro. Ele tinha um estilo muito peculiar de trabalhar. Inclusive, quem quiser conferir esse filme, ele está na caixa Cinema Yakuza Volume 3 da Versátil. E o que acabou acontecendo é que o filme Policial Violento ele é algo assim bastante contundente, bastante cru, bastante violento. Algo que você talvez imaginasse um comediante fazendo um esforço dramático para atuar em um filme como esse. Mas é bastante difícil a gente imaginar esse mesmo cara dirigindo e entregando um filme tão angustiante, tão direto, um filme que lembra bastante aquela tradição do policial perturbado que nos Estados Unidos já vinha desde Bullitt e por aí. Então essa é a minha escolha. O Takeshi Kitano ele entra com os dois pés na porta como cineasta. E fica aí a dica, Policial Violento na caixa Cinema Yakuza 3 da Versátil, beleza? Falar sobre esses diretores, né, que começaram com o pé direito, eu vou eleger aí um que é o Peter Bogdanovich, que eu gosto bastante, principalmente dessa primeira fase dele, né, dessa primeira época quando ele surgiu, né, para o cinema. Acho que ele fez grandes obras. E fez uma das obras que eu mais gosto, né, do cinema, que é a Última Sessão de Cinema de 71. Mas antes disso, né, lembrar que ele começou com também um filmaço, né, que é o Na Mira da Morte, que é o Targets, de 68. Claro, né, com um orçamento bem menor, né, mas é importante lembrar que é uma época onde estava começando a nova Hollywood, né, então em 67 já havia estourado, né, Bonnie and Clyde, né, Bonnie and Clyde e A Primeira Noite de um Homem, né, então lembrar que é uma época em que os diretores, né, tinham mais autonomia para realizar suas obras, e não foi diferente com o Bogdanovich, né, que lançou esse Targets, né, esse Na Mira da Morte em 68. Curioso também, é bom lembrar, muitos desses diretores, né, eles foram apadrinhados, né, pelo Roger Corman, né? E não foi diferente com o Bogdanovich, porque ele foi auxiliar de direção, né, do Corman em 66, com Anjos Selvagens. Esse bom trabalho fez com que ele tivesse uma carta branca para fazer um longa ele mesmo, né? Então aí ele fez o roteiro, né, junto com a esposa dele na época, a Polly Platt, e um roteirinho muito bem amarrado, né, e uma direção bem madura, né, para uma pessoa que estava fazendo o seu primeiro longa. E esse filme é um grande filme, realmente, porque ele também faz as suas críticas, tem a sua simbologia, são duas histórias, né, que rolam em paralelo, que vão se encontrar no final. Uma dessas histórias não deixa de ser uma crítica à própria velha Hollywood, né, porque o foco dela tá no Boris Karloff, né, que ele interpreta, então tá aí a metalinguagem, né, ele interpreta um ator de terror decadente,
né, que está cansado de fazer filmes de terror, né, e gostaria de se renovar. E curioso que o diretor do Boris Karloff dentro do filme é o próprio Bogdanovich, né, que é um diretor novo, né, que quer tentar fazer coisas novas. Enfim, então tem essa metalinguagem, tem essa crítica à velha Hollywood nessa parte, e a história em paralelo, né, onde está focado numa família americana comum, entre aspas, feliz, né, quando um dos integrantes dessa família, né, um rapaz jovem, ele tem um surto, né, e decide aí, enfim, né, ser um franco atirador, começa a assassinar pessoas aí, né, sem aparentemente motivo algum. Interessante que você tem essa crítica à velha Hollywood, né, e tem essa outra história, né, que fala um pouco aí da própria da família americana, né, desse status quo, né, que é quebrado por esse surto aí desse rapaz. E essas duas histórias elas vão se encontrar no final. Então o roteiro é bem amarrado, né? Claro, é um primeiro filme, né, do Bogdanovich, né? Você pode até pensar que tenham erros, né? Enfim, mas é um orçamento bem enxuto também. E ele faz mas é tudo bem montadinho, né? Então ele faz realmente um filme bem interessante, que vale a pena ver. Poucas pessoas viram esse filme, né? Que é essa estreia do Bogdanovich, mas eu acho que vale bastante a pena. É um filmaço. Hoje um filme que está dentro dessa fase nova Hollywood, que vale conferir, tá? Então tá aí Na Beira da Morte, a minha dica, Bogdanovich, grande diretor que começou com o pé direito. Um abraço. Normalmente o filme de estreia de muitos diretores e muitas diretoras, ele acaba não sendo feliz em todos os aspectos, né? Sempre vai ter uma falhinha ou outra, principalmente na questão da condução, no timing, na mise-en-scène, justamente por conta da própria inexperiência do diretor. É algo normal até ele se adequar lá àquele tamanho de equipe, conversar direito com o diretor de fotografia, diretor de arte, os atores, colocar todo mundo em sintonia para entregar uma obra efetivamente 100% bem finalizada, é uma coisa difícil. E é claro, sem falar da verba, né? Sem falar da questão orçamentária, que normalmente um diretor estreante ele não tem acesso a muito dinheiro e dependendo da produção isso dificulta muito as coisas. Mas um caso que isso não aconteceu, que o filme que saiu, na minha opinião, assim, saiu perfeito, saiu maravilhoso em todos os aspectos, é o Rastro de Maldade, que é o filme de estreia do Wes Craig Zeller na direção. O Wes Craig Zeller, ele não apenas dirigiu esse filme, como ele fez o roteiro, e assim, é um roteiro fenomenal, é um roteiro com diálogos super afiados, personagens super bem escritos, personagens muito complexos, que ele escreve aqui, não só os protagonistas, mas também os coadjuvantes. É um filme maravilhoso, no estilo de roteiro, e a direção não preciso nem falar, porque assim, ela é realmente impecável. O Zeller, ele demonstra muita maturidade na direção desse filme. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu nunca diria que é um filme de primeira viagem de um diretor, né, que é um filme de um diretor estreante. Porque o filme tem uma maturidade no ritmo, no timing, na mise-en-scène, nos enquadramentos, na própria direção de atores, enfim, tudo isso, na inteligência do desenho de som. Então, assim, você vê que é um trabalho de um diretor muito competente, um diretor que tem o domínio de todos os aspectos da arte cinematográfica. E é engraçado que, assim, normalmente o diretor estreante ele tem acesso a pouca verba. Claro, o Wes Craig Zeller, nesse filme, Bone Tomahawk, ele também teve acesso a pouco dinheiro, todavia isso não fica latente em tela. Você não diz que faltou dinheiro, você pode até dizer que é uma produção de um custo não elevado, mas você não fala que faltou nada ali. Por quê? Porque a inteligência da direção do Zeller preenche todas as lacunas, deixa você como espectador tão imerso no filme que, assim, você não sente que nada faltou, efetivamente. É um filmaço, eu recomendo muito. Ele foi lançado recentemente em Blu-ray pela Versátil. Então, enfim, Wes Craig Zeller, Rastro de Maldade, filmaço. Ótima dica para vocês de um diretor aí que estreou, assim, com o pé quentíssimo com esse filme. Oi, gente, tudo bom? Bom, o meu primeiro filme preferido é de uma diretora. É Wanda, da Barbara Loden, lançado lá em 1970. O nome da Barbara Loden talvez vocês associem mais como atriz. Ela foi atriz de teatro, de cinema e foi casada com um cara talentosíssimo que é o Elia Kazan. Mas aqui, nesse filme Wanda, ela faz a estreia dela em longas metragens e é uma estreia que era assim, foi
praticamente uma explosão, porque a gente percebe ali uma grande diretora nascendo. O filme, se eu contar mais do que a sinopse de que é um filme sobre uma mulher errante em busca, né, de uma razão para sua vida, eu vou estragar a experiência de vocês. Então, assim, Wanda é sobre a Wanda, né, uma mulher, como muitas por aí, que acha a vida sem graça e começa a procurar um sentido, né, uma razão para viver. E no filme, vocês vão perceber, assim, quem conhece o cinema do John Cassavetes vai perceber uma clara influência do estilo de filmagem do Cassavetes no cinema da Barbara Loden. Não que seja, assim, uma declaração rasgada de amor dela pelo cinema do John Cassavetes, mas, enfim, ela é mulher do Elia Kazan, o filme é de 1970, ou seja, ela podia estar encaixada dentro daquele pessoal da nova Hollywood, né? Com certeza ela faria parte desse grupo, eu digo faria, porque infelizmente esse foi o primeiro e único longa-metragem que ela dirigiu. Ela acabou falecendo muito precocemente e a gente fica pensando, né, que outros filmes Barbara Loden poderia ter nos dado, já que Wanda é, assim, na minha opinião, um dos melhores filmes de todos os tempos. O filme já foi capa do Cahiers du Cinéma, tá? Numa edição dedicada ao cinema feito por mulheres, e é mais do que merecido, porque ali a gente tem uma diretora com personalidade, com estilo, e que sabe a história que quer contar, e sabe muito bem a personagem que ela tem na mão. Aliás, ela é a protagonista do filme, ela é diretora, roteirista e protagonista. Então, assim, assumiu todas as bases. Mais uma coisa que faz ela ser muito semelhante ao John Cassavetes, né? Essa coisa de família, de botar a mão na massa, de atuar, de dirigir, de roteirizar. Então, assim, o meu primeiro filme preferido será sempre Wanda, de Barbara Loden. E se você não assistiu, corra atrás, porque é, assim, um filme para mudar a sua visão sobre as mulheres dos anos 70 e sobre o que as mulheres realmente querem, né? Como as mulheres se colocam no mundo, e num mundo extremamente machista, como era a década de 70, não que agora não seja, mas lá era um pouquinho pior. Então, Wanda, você com certeza vai se apaixonar por Wanda e vai ficar pensando que outros filmes Barbara Loden poderia ter nos dado, já que ela fez essa estreia monumental aí como cineasta. Então, Wanda, de Barbara Loden, é a minha indicação aí de primeiro filme, nesse primeiro Formiga na Tela de 2022. A minha escolha para o melhor debut de um diretor no cinema é Guillermo del Toro. Em 1993, ele inaugura sua carreira como diretor com Cronos, um filme de terror realizado ainda no México. E é, pelo menos para mim, simplesmente incrível. Não só porque ele é um bom filme de terror e de drama também, como também ele já apresenta muitos dos estilos, muitos dos temas que seriam bastante característicos do diretor através da sua carreira. Referências religiosas, o uso de mitologia, toda uma estilística visual que, assim, não temos muito tempo aqui para tratar sobre isso, mas todo mundo conhece o estilo do Del Toro. E é interessante porque já em Cronos, um filme que trata sobre um objeto alquímico, né, sem dar muito spoiler, sem dar muito detalhe, que passa através das eras e chega até a contemporaneidade, causando muitos problemas, já trabalha diversos desses temas que são bastante caros a ele. Cronos, nem de longe, chega perto dos melhores trabalhos do diretor, mas é aquela história. O Del Toro se firmou como um dos grandes diretores da atualidade e Cronos é uma representação muito boa daquilo que ele viria a ser capaz com mais orçamentos, mais recursos e principalmente com mais maturidade. Mas como a gente está falando de melhores apresentações, é interessante voltar ao Cronos e perceber que o Guillermo del Toro é, acima de tudo, um cineasta bastante coerente, bastante consistente, porque apesar de se escorar em temas que são bastante caros, que são bastante frequentes à sua obra, ele não costuma titubear, ele não costuma se permitir a repetição porque ele tem um estilo próprio. Esse estilo é a base da construção da arte dele e isso é muito interessante porque, claro, nem todo cineasta consegue fazer isso. Muitos deles apresentam um estilo e acabam ou se repetindo ou se perdendo no excesso estilístico. Não é o caso do Del Toro. Gostem ou odeiem, ele é um cineasta bastante consistente, muito competente e Cronos é, logo de saída, uma evidência bastante concreta disso. Se você lembra de algum filme de estreia, de algum diretor que seja uma obra simplesmente brilhante,
Se tiver, faz o seguinte, coloca aqui nos comentários que isso pode servir de dica para outros espectadores aqui do Formiga Elétrica e também, quem sabe, a gente não pega aí essas sugestões e faz uma parte 2 desse programa, beleza? Bom, e se você gostou do vídeo, deixa aqui aquele seu like, inscreva-se no canal, não deixe de ouvir os nossos podcasts no Spotify, o FormigaCast, e se você gosta do projeto Formiga Elétrica como um todo, pense em se tornar um apoiador. Para isso, basta ir no site apoia.se/Formiga Elétrica e lá você poderá contribuir com quanto quiser, o quanto puder, para que o projeto continue e se expanda. Aqueles apoiadores têm direito, é claro, a alguns mimos, como sorteios mensais, lives exclusivas e também acesso a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica. Eu, Daniel, o Rafa, a Bia e o Paulo. Beleza? Então é isso, pessoal. Até semana que vem.